eu acredito que dentro da Bíblia toda é o texto mais claro daquilo que Deus fez, faz e vai continuar fazendo. Porque lá no versículo 1 de Romanos, ele já diz assim uma promessa que é: agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí eu tenho que falar um pouco do contexto, né, de Romanos. Então, o livro de Romanos, para chegar no capítulo 8, a gente tem que andar um pouquinho. Então, capítulo 1 ali, capítulo 2, vai falar quem é Deus, né, como Ele ama, né, a gente e qual é o poder dele. Capítulo 3, 4, 5 até o 5 mais ou menos, vai falar quem nós somos. Pessoas ruins, tá? Pessoas maldosas, pessoas que sabem o que é certo, né, e caem na tentação e fazem o que é errado. Pessoas que às vezes deslizam também, uma fofoquinha aqui, uma traição ali, um desejo de ira aqui, palavras exaltadas, e ele vai colocar isso. Pessoas que cobiçam também, mesmo tanta coisa para agradecer. E aí entra versículos, né, os capítulos anteriores, o 6 e o 7, que vai falar assim: olha, Deus sabe como você é. Deus sabe o que você tem no seu coração. Mas Ele leva tudo isso diante, então, da condenação que a gente merecia pelos nossos erros diários, né? Sem o amor dele, e aí isso nos transforma. Então, só para a gente entender que o texto de Romanos 8 não vai falar de nós, porque nós ele já sabe. Da tua vida e da minha vida, ele tem um raio-x, por dentro e por fora. Como diz o próprio Jesus, até os teus pensamentos ele já sabe, bons e não. E aí ele começa então para o povo escolhido de Deus. Versículo 8 tem essa distinção, não é para todo mundo, é para você, é para mim, que olha, vem para o culto, né, que diz: eu não consigo viver sem esse amor de Deus, né? Sem Jesus, sem Deus cuidando de mim, eu não sou nada, nem ninguém. E aí agora sim, entramos no texto então de Romanos, capítulo 8, versículo 26 até o 39. E aí eu vou fazer algumas pinceladas no texto, né? Mas assim diz, ó: também o Espírito aqui é com letra maiúscula, então o Espírito Santo, semelhantemente nos ensina, assiste, né? Assistir não é também de televisão, né? É assistir de ajudar, né? Então o Espírito Santo semelhantemente nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas pelo Espírito ele intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, que é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Também, letra maiúscula, Jesus Cristo, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, ele também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, em vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou... Precisa de mudar? Okay. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte
dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Lindo, né? Aí começa o capítulo 9. Bom, vou ter que começar já pelo primeiro versículo, né? Eu vou seguir um pouquinho, senão a gente perde o fio do caminho. Então o texto continua, nós deveríamos ter pegado, né? Mas ali vai falar sobre o Espírito Santo de Deus. Como esse Deus presente nos revela o amor de Deus e o cuidado dele. E não só isso, ele também age em nós e por nós. E a primeira coisa que vai colocar, né, o Espírito então, ele nos assiste, nos ajuda nas nossas fraquezas. E uma das nossas fraquezas que ele vai colocar nesse texto é a própria oração. Como chegar diante de Deus? E aí às vezes a gente pensa, né, mas eu sei orar, né? Tá, será que sabe mesmo? Por quê? Porque nós somos pessoas falhas. Nós temos uma visão humana limitada. E quantas vezes a gente pede com o nosso coração, porque é isso que a gente quer e Deus quer que a gente converse com Ele, mas Deus está vendo muito mais amplo. E aí o texto vai dizer de forma bem clara, né? Ele vai dizer assim, o Espírito, ele, né, literalmente nos ajuda com as nossas orações, porque ele vai reformular, vou dizer assim, né, com a vontade de Deus o Pai. Tá lá, né, versículo acho que 27, 26. Aí ele pega a nossa oração, junta com qual é a vontade de Deus e entrega para Deus, ó, é isso. Quantas vezes você já orou por alguma coisa e você não ganhou, né? E você ganhou uma outra coisa que foi até melhor? Já aconteceu com você? Entendeu o texto, né? E a gente às vezes nem valoriza isso, porque Deus, ele quer estar perto de nós. Só que Deus Pai, ele é santo. E por isso, então, ele deixou conosco o Espírito Santo. E aí o texto vai continuar, por que ele faz isso? Né? Por que o Espírito Santo intercede por nós, nos ajuda na nossa fraqueza, né? Para a gente poder ficar, então, chegar, né? E atingirmos, versículo 28, né, os propósitos de Deus. E aí é uma promessa, versículo 28, vou ler de novo, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso mal? Não, para o nosso bem. E aí, por isso, então, dele, né, literalmente, ouvir os propósitos que Deus tem para a nossa vida, o Espírito Santo ainda está, e transformar os nossos sentimentos, às vezes que são enganosos, né? A gente acha que é algo bom, mas no final das contas não é. Ele transforma isso para o bem. Então, né, continuando o texto, para sermos imagem, parecido com Jesus Cristo. E sabermos viver neste mundo. Que lindo, né? Só aqui já podia parar. Presentão que nós temos. Um Espírito que nos ajuda diante das nossas fraquezas, ele leva o que nós precisamos, o que nós nem precisamos para Deus, e ele transforma isso em algo maravilhoso. Anunciai as maravilhas, coisas boas para a minha vida, para a tua vida. Para quê? Para nós experimentarmos literalmente o amor em Cristo Jesus, que é Filho de Deus. E aí continua o texto e o Paulo vai fazer então algumas, né, como se diz, né, perguntas, e ele mesmo responde. Eu acho isso muito engraçado, né, mas é didático. Acho que ele aprendeu com Jesus, né? Jesus também tinha isso de falar, né, com perguntas, né, responder com perguntas. E vem, vamos dizer, a primeira pergunta, né, que ele mesmo responde, né? Se nós somos cristãos, quem será contra nós?
E assim, nós não estamos falando do século 21, né, 2026, nós estamos falando da comunidade de Roma. E aí a gente tem que lembrar que nessa época existia uma perseguição muito grande para os romanos, que significa morte. Você ser cristão, nesse tempo, quando eles leram essa carta, significa você vai morrer. Lembra que tem o Coliseu, né? Até hoje muitas pessoas querem ir visitar, fazer as suas luas de mel lá no Coliseu, na Itália. Lá é um sinal de que os cristãos foram mortos, foram comidos por leões, se gladiaram, né? Simplesmente por dizer, eu sou cristão. Então, quando eles ouviram isso, né, essa afirmação, e aí, nós somos cristãos, quem será contra nós? Eles estavam olhando para frente, dizendo, tá aqui, o próprio Império Romano quer nos matar. Mas não é nesse sentido que, né, literalmente, ele está falando, porque ele sabia o que os nossos irmãos, né, estavam sentindo naquele momento, mas ele estava olhando de novo para Deus. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que tem muitas coisas querendo tirar a tua vida, mas qual é o tamanho de Deus diante desse inimigo a ser vencido? E aí no versículo 28 vai falar assim, uma promessa, não vou vir aqui ainda. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, e não só chamados, aqueles que são perdoados, que cai a justiça de Deus sobre eles. E aí nós temos que ser bem, vamos dizer assim, sinceros em dizer, olha, nós não merecemos tudo o que Deus faz na nossa vida, porque nós não somos perfeitos. Ontem eu estava no aniversário, lá numa bodas, e nós estávamos falando dentro das nossas imperfeições dentro do casamento, né? Marlon me deixou com vergonha, porque eram tudo membros em volta. A pastora é assim, né? Acharam que eu era alguém santo, não sei, né? A pastora é brava, né? Eles, minha esposa também é. Estou falando de esposa agora, tirou a pastora, né? Mas sabe? É nisso que a gente tem que dizer, não, eu não sou perfeita, eu não sou perfeito. Mas não vem de mim essa obra que vai me jogar no inferno ou na morte. É o próprio Deus que vai lá e diz, não, eu te justifico, eu perdoo os teus pecados. E hoje nós temos Santa Ceia justamente para lembrar disso, né? Que eu não sou qualquer um, eu não sou qualquer pessoa, não, eu sou alguém que Deus chamou, eu sou alguém que Deus segurou na sua mão, e por causa disso, então, me entrega uma nova vida. E aí os romanos, né, eles vão dizer assim, olha, tá, eu entendi esse negócio, mas é difícil de ser cristão nos nossos dias. E aí vem o versículo que se a gente jogar no mundo, dentro das pessoas que não acreditam em Deus, eles vão reafirmar. Olhem o versículo 32. Deixa eu olhar aqui, né? Aquele Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente, né, de graça, com todas as outras coisas, né, com todas as coisas. Se eu jogar esse versículo no lugar onde de pessoas não conhecem a Jesus, vão dizer, viu? Por isso que eu não sou cristão. Olha que Deus é esse, que matou o próprio filho dele. Ele, né, é assassino. Já ouviram esse discurso? Eu já escutei, já andei por universidades por aí. Mas para nós é certeza. Para pensar. Quantos dias Deus Pai viveu o luto? Quantos foi? Vou voltar lá para Páscoa. E aí, quantos dias? 3, obrigado, turma do culto infantil, né? Os corajosos. 3. Nós, às vezes, vivemos o luto, né? Enterramos alguém que nós amamos uma manhã, uma tarde, né? Passamos, às vezes, uma noite. E como aquilo é difícil,
Sabe? Aquele momento de despedida ali, e a gente não quer que acabe, mas a gente quer que acabe, e aí começam a vir as perguntas. Deus Pai viveu o luto do seu filho por 3 dias. E Ele manteve o propósito por tua causa. Porque Ele te ama muito. Não foi fácil para Deus também entregar o seu filho à morte. Mas se Ele não tivesse feito isso, quem ia morrer é você. E morrer, literalmente, acabar. E aí a gente menospreza, e aí o Paulo ele é tão claro em dizer assim, olha, aquele que não poupou o que é mais valioso, porque você é muito mais valioso, quanto mais o que vem depois. É presente para a tua vida e para a minha vida. Se não vale de nada esse amor de Deus por você, então literalmente pode ir embora, né, e viver a tua vida. E aí os romanos entenderam, porque mesmo diante de situações muito, muito complicadas, eles não perderam a fé. Eles seguraram aquilo e disseram, é verdade, eu tenho Deus que me ama muito, ao ponto de eu não conseguir nem calcular o tamanho desse amor, porque Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso por causa de mim. E aí os romanos, né, e de novo, não tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o que Deus faz por nós. O texto vai continuar dizendo, né, e o Paulo de forma maravilhosa, ele vai dizer assim, mas não te preocupa não, porque esse amor vai vir as acusações, né? Quem é que tentará contra os eleitos de Deus? Muita gente vai continuar acusando a nossa vida. Só que nada disso é maior, nenhuma dessas perseguições é maior do que o que Deus faz. Igual eu brinquei ontem, né? Ah, a pastora faz isso? Sim, eu também não sou uma esposa perfeita, mas Deus me perdoa. Deus me ama. Deus quer me transformar também dentro do casamento. Perceberam onde está? As pessoas vão continuar acusando, a gente tem que lembrar, sim, eu sou assim, eu não sou perfeito, mas mesmo de dentro das minhas imperfeições, eu tenho Deus que morreu por mim. E Ele me ama. E isso tem que fazer toda a diferença na nossa vida. E aí, não parando por aí, Ele vai dizer, tá, quem é que vai condenar então o teu viver? Né? Quem é que vai literalmente, né, diante, e nós deveríamos ser condenados. Como eu brinquei, a gente desliza aqui, cai numa tentação aqui, a gente cobiça, a gente dá um jeitinho, a gente fala uma fofoquinha, nós já estamos condenados. Mas o texto vai afirmar, já não há condenação para aqueles que estão na presença de Cristo Jesus. Ele levou todo, literalmente, os nossos erros e os nossos pecados, então, diante de Deus. E vem a última pergunta. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Né, do amor desse Deus? E aí ele divide em 2 partes, né? As coisas deste mundo e as coisas não tanto desse mundo, né? Primeiro, tribulação, que são os nossos problemas daqui. Será que é os problemas dos nossos dias que vai nos separar do amor de Deus? Será que a angústia, e muitas pessoas no nosso dia estão sofrendo isso, que é aquela sensação que nós temos, quando nós enfrentamos uma dificuldade deste mundo? Sabe, eu estou angustiado, eu estou preocupado, eu não sei o que fazer. Será que essas preocupações, esses, né, sentimentos que a gente tem desse mundo, vai nos separar do amor de Deus? Será que é as perseguições? Será que é falta de dinheiro, né, a fome, a pobreza? Vai nos separar do amor de Deus? Será que são os perigos? Né, porque vai falar até da questão de prisão. Ou será que é a morte que vai nos separar do amor de Deus?
Será que são as coisas deste mundo, as coisas que a gente enfrenta diariamente, inclusive a morte, pode nos separar do amor de Deus? E aí ele continua a lista, né? Mas antes de continuar a lista, versículo 38. Eu acho também um puxão de orelha para os nossos dias, né? Porque as pessoas, elas dizem, né? Não, porque nós vencemos em Deus, né? Nós conquistamos as coisas, nós ganhamos. E aí os nossos dias vão dizer que é financeiro, né? E aí Paulo vai dizer, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele diz assim, olha, a maior vitória que nós temos é passar por todos os sofrimentos deste mundo, é passar pelas perseguições, é passar pelas dificuldades, é pelas tribulações, pelas dores, até pela morte. E nada disso tirar a nossa confiança em Deus. Nada disso tirar o amor dele da nossa vida. Nisso nós somos mais que vencedores. E aí, para terminar, então, ele coloca, né, as coisas invisíveis, as visíveis, as coisas do futuro, as coisas do presente, né, e faz uma lista, então, né, dos anjos, dos principados, porque eu estou bem certo, né, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados aqui é os nossos poderes dos dias de hoje, né, os nossos governos, né, nem as coisas do presente, nem do porvir, do futuro, nem os poderes, que poderes são estes? Daí ele responde, nem nas alturas, nem nas profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui fala até do mundo de baixo aos demoninhos, tá? Nem os diabinhos, nem o diabo, nem os anjos, nada pode separar do amor de Deus. É palavra para nós de esperança. Porque o amor de Deus independe de quem nós somos. Independe até mesmo do que nós fazemos. Mas depende sim de como nós agimos para esse Deus que é Rei e Senhor. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa certeza? Qual é a coisa mais importante do mundo para você? E aí talvez venha um puxão de orelha e eu, como pastor, eu tenho que falar, porque esse é um texto para você, para mim. Reconhecemos todos os dias as maravilhas do Senhor sobre a nossa vida, mas ali fora tem muitas pessoas que não conhecem esse amor, que não conhecem esse Deus que diante de qualquer dificuldade, em cima, embaixo, né, coisas do presente ou do futuro, ele é maior. O amor dele se faz maior na nossa vida. Ali, pertinho de você. Tem gente que não sabe orar. Tem gente que está pedindo besteira e está ganhando problemas, porque não tem o Espírito intercedendo por elas. Tem pessoas ali que não sabem viver diante dos momentos difíceis, até mesmo de perseguição, diante de problemas que nós temos que colocar na mão amorosa e cuidadosa de Deus. Por isso, é tempo também de testemunhar, anunciar, né, essas grandes coisas. E vamos ser sinceros, Deus tem derramado só gotinhas do amor dele ou tem derramado de forma abundante o seu cuidado? E isso tem que transbordar da nossa vida. Por isso também é compromisso nosso de dizer, sim, Deus me ama. Eu não tenho dúvida disso. E pode acontecer qualquer coisa, até mesmo a morte. Mas nada vai me separar da presença dele. Mas que a gente seja ousados em reconhecer diariamente esse amor e contar, falar para as pessoas, olha, Deus tem feito a diferença. Simplesmente isso. E por quê? Porque tem muitas pessoas que não estão mais lembrando ou nem conhecem esse amor que transforma a nossa vida e quer transformar a vida deles também. Por isso, que sejamos, literalmente, sejamos seguros diante de qualquer situação. O mais importante, a gente não perca, que é esse Deus que morreu por nós e te ama, me ama,
mas que a gente também lembre de compartilhar com tantas pessoas que não sabem disso, não vive isso, não sente isso diariamente. Que assim seja. Amém.